Uou, salve galera, estamos começando mais um podcast aqui do Clube da Bola, o nosso segundo tempo do programa que agita os sábados aí na NDTV. Depois, durante a semana, a gente vem com esse segundo tempo com uma resenha boa aqui no YouTube, no Spotify e também no ndplay.com.br para dar uma passada no que aconteceu aí no final de semana com os nossos clubes, com os catarinenses que disputam o Campeonato Brasileiro. A rodada não foi boa para a dupla da capital. Criciúma, com a despedida do Éder, aí conseguiu uma vitória na Série A. Na Série B, a Chape vai jogar, o Brusque empatou. Vamos falar sobre tudo isso. E aqui do meu lado, o Jorge Júnior ostentando uma linda camisa do 15 de Piracicaba, é isso? Salve Mancha, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Camisa do 15, presente do meu amigo Guto, que eu recebi diretamente lá de Piracicaba, o Barão de Piracicaba. E o 15, que segundo a teoria dele, todos os jogadores do mundo passam pelo 15. Certo. Então, se alguém do Avaí fez, com certeza já passou Pega pelo 15. Pega o currículo, tá lá, Piracicaba. 15 Piracicaba. E o maior craque da história do 15 Piracicaba, jogou no Criciúma, né? O Daniel Costa, o batedor de falta. Tá certo, falamos em Criciúma, vamos falar então também com o Alisson Francisco, que tá na mesa aqui com a gente depois de um final de semana que não foi bom pra dupla da capital. E aí, Mancha, tudo certo? Tudo certíssimo. Rapaz, a situação não muda muito, né? A gente vive esse... É um looping? É um looping, a gente não sai dessa... Parece a caverna do dragão, a gente não sai nunca, não encontra nunca saída. Tá feio o negócio. Separamos aqui os tópicos, né, os assuntos de hoje. Vitória do Criciúma na Série A diante do Galo Mineiro 2-1. Tem a Ponte Preta 1, Avaí 0 na Série B. Na Série C, o Figueirense quase volta com bom resultado. Enfrentou o Botafogo da Paraíba, mas perdeu por 3-2. E o Pelada da Sapucaí também foi derrotado, né? Jogou fora de casa, enfrentou o Floresta de Pomerode 3-2 pro pessoal lá do Vale. O Jorge vai comentar como é que foi esse jogo. Teve viagem no final de semana, futebol, festa, alegria. Era um cavaquinho aquilo. Banjo. Era um banjo. Eu vi você tocando banjo. Banjo do Mauricinho que é o cavaquinista da União da Ilha da Magia, escola campeã do carnaval, uma grande festa do nosso carnaval. E a gente perdeu por 3-2, um gol do Cauã, outro gol do Anderson Queiroz. Aí o seu Vino fez um dos gols lá, que é um anfitrião de lá, o Rafael também. A gente acabou perdendo na bola, mas ganhamos no samba. Tá Depois certo. do samba, no samba e no consumo de chopp e de costela, isotônico de cevada. nós ganhamos tudo. Aí a gente ganhou. Mas no jogo foi 3-2, gol nos acréscimos, igual o Avaí, sempre tomando gol no finalzinho, Figueirense contra o ABC. Mas foi um sábado de muita festa, o pessoal de Pomerode, que nos acompanha, até recebia a ligação. O pessoal, a gente vê o Clube da Bola aqui também. Que Tem legal. Falar mais a gente, usar mais o Emerson, eles falaram lá pra gente. Que lá. legal, verdade. Uma comunidade muito grande vascaína lá. Achei muito legal isso também, a galera torcendo pro Vasco, tem Lá é muito forte. Né? evento, Vasco, Fluminense, Vasco, Flamengo, tem uns eventos locais lá que reúnem a galera. E o Floresta que tem um time feminino, vai jogar o Campeonato Catarinense feminino a partir do dia 1º de setembro. E é uma estrutura, cara, muito legal para um clube que é amador, mas tem essa força no feminino, no Interligas local ela foi vice-campeão. E tem esse time de Legends, que é a turma mais sub-40, acima dos 40 ali, que foi quando a gente jogou. E a gente acabou perdendo por 3-2 e vai ter a volta. Acho que em outubro, novembro, eles vão vir pra cá e a gente vai fazer mais um grande jogo. A gente vai lá fazer Muito a cobertura, samba, né, Mancha? Vamos lá. Uma boa Por que quantidade não? de água gelada e uma marmita depois do jogo. Se nosso coordenador Iancel liberar, teremos um banjo no próximo podcast, ao vivo aqui com o Jorge Júnior na mesa, tá liberado. Começar então com a Ponte Preta e Avaí, né? 1-0. Eu acho a Ponte Preta um dos times mais enjoados do futebol, talvez mundial. Tá sempre aprontando a macaca. Mas 1-0. nunca ganha nada também. Nunca ganha cento e tantos Não anos. tem nenhum título. Cento e tantos Não, anos incomoda, mas não incomodando conquista os nada. outros, isso, incomodando os outros. Não existe Série B sem Ponte Preta. Avião sem asa, fogueira sem brasa, Série B sem Ponte Preta. O Gé fez o gol da Ponte Preta, 1-0. E o Avaí segue naquela saga, né? Não consegue mais voltar pra casa ou em casa somar esses 3 pontos. Ô, Mancha, a gente tem que ser justo. A equipe jogou melhor. Diferente da partida que fez em casa, fora de casa teve mais... taticamente estava mais organizada, estava mais compacta a ligação entre os setores, principalmente ali na questão da criação também, criou uma dinâmica diferente, possibilitando alternativas, e essas alternativas não foram aproveitadas pelos atacantes, né? A gente tem que ser sincero dessa vez. No outro jogo eu culpei muito o Gilmar Dalpozo, porque eu fiquei assustado com o time postado dentro de campo, era um amontoado de jogador. Eu brinquei, né? Parecia um time de pebolim, que só dava balão pra cima e via o que ia acontecer. Era um boi bumbado danado. Dessa vez, não, foi diferente. Então, a culpa não foi do técnico. Acho que o Giovani foi perfeito. Dentro de campo tá falhando, mas pelo menos na entrevista ele foi perfeito. Em assumir a responsabilidade, dizer que a culpa foi dos jogadores e é dos jogadores, né? E eu falei isso na TV e repito aqui. Falei também, escrevi isso na coluna.
A postura da direção nesta semana vai definir qual é o futuro do Avaí. Se ela quer realmente brigar pelo acesso ou se vai lutar para não cair. Porque o Avaí já está na segunda página da classificação, já está se aproximando, pode diminuir essa distância ali para o pessoal que está no Z4. Já fica maior a distância do G4 e mais próximo ao Z4 do que qualquer outra coisa. Então a postura da direção, a partir de agora, nesses próximos dias, vai decidir qual é o futuro do Avaí. O que eu digo nesse sentido? Precisa cobrar. Errar é humano, a gente entende, todo mundo erra, eu erro, o Jorge erra, você erra. Agora, falha por displicência, cara, o Potker estava sozinho com o goleiro. Sozinho, ali é displicência. Não dá pra dizer que é uma falha. Errar é humano, falha por displicência é outra coisa. O jogador tem que entender qual é o peso da camisa que ele tá vestindo e qual é a responsabilidade que ele tem. E isso a gente não viu dentro de campo, não é isso que a gente tá vendo dentro de campo com o Garcês, não tá vendo com o Potker. Ele tem que entender que ele tá defendendo um clube da grandeza do Avaí e não pode cometer uma falha como foi. Então acho que assim, a direção tem que cobrar e é de forma enérgica, não dá pra ser passar pano, aceitar e fingir de conta que nada aconteceu. A poeira não pode ser jogada debaixo do tapete, tem que ser cobrado e também tem que investir, também tem que assumir a responsabilidade a direção do Avaí. O Gilmar Dalpozo não tem alternativas no meio de campo, cara. A gente pega o press kit, é um amontoado de zagueiro, um amontoado de atacante, mas meia só tem um, só aparece o Giovani. Então assim, fica difícil, entendeu? Fica difícil. Então a direção tem que definir qual é o rumo, qual é o futuro do Avaí. Se disser assim, não temos condições, a folha tá inchada, cara, libera. Quem não tá correspondendo, quem há várias rodadas tá devendo, empresta. Acha uma forma de liberar espaço na folha, ter um orçamento para trazer novos reforços. E, cara, tem que trazer qualidade. Tem que trazer qualidade. A gente achou que o Wagner Love e o Cassiano fossem agregar alguma coisa, mas a gente não tá vendo isso também nos últimos jogos. Né? O Cassiano tá sendo uma decepção quando entra. Talvez uma oportunidade como titular para ver se corresponde diferente. Assim, o que a gente tá vendo em campo, hoje o Avaí vai brigar para não cair. É fato. Não dá para iludir o torcedor. Não dá para iludir o torcedor. O Avaí, Alisson, nesse jogo contra a Ponte Preta, além de todas as falhas, o problema do treinador é ter que escalar o jogador. Ele teve que trocar o Potker no intervalo, botou o Potker e o Potker perdeu o gol. Ele botou o Garcês titular, o Garcês chegou na cara do gol e perdeu. O Gabriel Barros foi lá e perdeu um gol. O problema do treinador é ter que botar o jogador. E quando tem um jogador ruim ou má fase no elenco, o problema é que alguma hora tu vai ter que contar com ele. E aí, quando tu conta ele não corresponde, e acontece o que aconteceu. O Avaí não merecia perder o jogo, pelo que mostrou em campo. Mas mereceu perder. Mereceu perder por tudo que não fez de colocar a bola dentro da rede. Foram 4 chances absurdas perdidas pelo time. O César salvou uma baita no segundo tempo. Uma baita defesa do César. Poderia ali já ter a Ponte Preta feito o gol e depois a Ponte Preta fez com o Gé. E é 9 jogos. São 9 jogos sem vitória. É muito sintomático isso. O Avaí recomeça agora o retorno contra o Operário na sexta-feira. O Operário que tem, se olhar na tabela, tem 10 gols, marcou 11 e tomou 10. Então, um time que não toma gol, o Avaí tem uma dificuldade violenta de fazer um gol. Então, a gente já pode esperar mais dor e sofrimento pro torcedor na sexta-feira contra o Operário. Você falou do César aqui, eu tô com a página aberta aqui do Jornal ND, do Jornal Impresso ND. Foi a maior nota, né? Tirou 7 aqui, até vou ler o César, sem culpa no gol, sofrido, fez grandes defesas. Fez uma grande defesa na cabeçada do Gé, nota 7, foi a maior nota. O Avaí que entrou em campo com César, Marcos Vinícius, Roberto, depois o Alan Costa, Gustavo Vilar e Mário Sérgio. Zé Ricardo, depois Jean Lucas, Pedro Castro e Giovani, Gabriel Barros, depois William Potker, Wagner Love, depois o Cassiano e o Garcês, depois o Natanael. Esse foi o time, foram os jogadores usados pelo Gilmar Dalpozo na partida contra a Macaca, contra a Ponte Preta. Exatamente, as escolhas dele... Eu vejo, são diferentes do jogo aqui contra a semana passada contra foi Botafogo? O Botafogo. Ele trocou o time, mexeu nas peças, o time foi melhor. A gente até fez matéria recente, né? O Ian tá aqui, eu não lembro, não sei o dado de ontem de posse de bola. Quando o Avaí tem menos posse, o Avaí finaliza mais. Eu acho que imagino que ontem deve ter sido algo nesse sentido. O time teve chance para criar, criou chances, que aqui naquele jogo, né? Quando o Botafogo a gente viu o Avaí... Não fez nada. O oásis de nada, assim, não tinha nada acontecendo. E dessa vez teve a chance. A gente fala do Wagner Love, a nota dele aí é 5? Wagner Love, deixa eu achar, Wagner Love 5,5. 5,5. O Wagner Love mal e mal finaliza uma bola de fora da área. Dentro da área, que é pra fazer o que ele tem que fazer, ele não consegue. Porque a bola não chega pra ele. Sabe o que mais me assusta? O Avaí não chuta gol, cara. O Avaí não chuta. Tu não vê um jogador chutar gol. O cara não diz assim, porra, eu vou assumir a responsabilidade, bater no peito e vou chutar essa bola. Os caras ficam tocando e retocando e não... Cara, é inacreditável.
É inacreditável. Devia ter aquele cronômetro, tipo o basquete. Não, você tem 5 minutos pra armar uma jogada e chutar, senão devolve a bola pro adversário. Porque isso que ele tá falando, eu tenho poucos adeptos da minha ideia que o futebol precisa mudar. Eu tô tentando arrebanhar mais gente aí, ó. Futebol precisa mudar e uma coisa é isso, cara. Você vai pra um jogo, leva seu filho, seu sobrinho, seu afilhado pra assistir, em 90 minutos não acontece nada. Um chute no gol. Né? Como é que essas crianças vão gostar de futebol? Eu digo na sequência, né? Na sequência da vida, vão virar Mas aí eu torcedores. vou te dizer, Mancha, que a gente também tem que assumir a responsabilidade. A gente que eu falo, nós da imprensa, né? Que a gente acaba muitas vezes analisando não o espetáculo e o resultado, né? A gente valoriza demais uma vitória e não um desempenho acima da média, por exemplo, de uma equipe. Então, a gente criou esse cenário no futebol brasileiro que o mais importante é o resultado, né? Então, não o espetáculo. E aí, muitas vezes, as equipes vão fazendo dessa forma que tu fez, assim, eu vou jogar fechadinho, numa bola, eu vou lá, faço o gol, conquisto a vitória e tá tudo certo. O torcedor não me cobra. Então a culpa também é nossa nesse sentido, né? E uma pergunta que eu acho que agora cabe nesse momento que a gente tá falando aí do futebol é pra Jorge Júnior. Quantas finais a canoagem slalom vai ter esse ano na França? Todo dia tem uma final dessa modalidade que eu tô tentando entender um pouco melhor. E todo dia um brasileiro vai acabar cometendo uma penalidade e não vai conseguir avançar pra final. Tá certo. E o Avaí, então, será? Não. Até não na linha da canoagem, mas quem tenta desviar das respostas, ouvindo a coletiva do Gilmar Dalpozo, ele cita, né? O time tem mais volume, tem conseguido ter mais chances fora de casa do que em casa. Isso é um fato, né? Acontece mesmo. Mas ele já começa a desviar um pouco das coisas, porque ele se mostrou muito incomodado, porque coloca o jogador para dar confiança no cara. Aí o Potker chega na cara do gol e perde. O Garcês vai lá há muito tempo. Naquele jogo contra o Botafogo, o Alisson já tinha falado na cabine lá. Cara, como é que o Garcês tá sendo titular do Avaí com o momento que ele tá vivendo? Principalmente aquela jogada, aquela falta sem sentido que ele fez no jogador do Botafogo. E aí ele tá desviando de alguns problemas e empurrando com a barriga quando tem que trocar. Falo. Acho que deu. A gente entende que dentro do cenário no futebol brasileiro existe essa forma de fazer aquela proteção do atleta, do elenco. Mas, cara, agora deu. Já é o momento de cobrar mesmo, inclusive publicamente, sabe? Porque fica muito fácil pro cara. Vai lá, entra, perde 4, 5 oportunidades, o técnico vai lá na coletiva e defende ele, assume a responsabilidade, assume a culpa de tudo e tá tudo certo, e segue do jeito que tá. Eu acho que deu, cara. Tá na hora de o Avaí cobrar de forma enérgica. Se o técnico não quer fazer isso para não perder o vestiário, então parte da direção. O Marquinhos já foi atleta, o Marquinhos já foi capitão de uma equipe, ele sabe como é que funciona. Ele tem que vir a público e dar uma resposta pro torcedor. Porque a mensagem que está se passando de fora para de dentro para fora é que o negócio, beleza, a gente não ganhou hoje, perdeu, empatou, tá tudo certo. É a mesma coisa e o torcedor fica incomodado com isso, com essa situação, com essa passividade. Eu costumo ler comentários, adoro, cara, né? Participo de N grupos aí também, vocês também, a galera de casa tenho certeza que também participa dos grupos aí da galera que curte futebol. E ontem já tinha gente falando, eu até falei, calma, sobre a troca do Gilmar, né? Eu acho que não. Ainda é cedo. Se fosse depois do jogo Botafogo de Ribeirão Preto, eu diria o contrário. Mas ontem, depois da partida contra a Ponte Preta, eu acho que o grande problema do Avaí não é o treinador. Não, ele achou... Ele achou a forma de jogar. Formato, a questão jeito... é que os caras não correspondem. Aí é inerente a ele, assim. Ele não entra pra chutar no gol, né? E o cara perde gol. Então tu és o nosso infiltrado nos grupos do Facebook, é isso? Tenho. Tô nos grupos. Adoro ler comentários pra entender o pensamento da galera. Tem aquela galera mais radical, já quer mudar tudo, quer derrubar a ressacada. Não, pera, calma. Perfil MM Cabral. Perfil fake. Falar do Figueirense, Série C. Figueirense ontem teve um desafio, enfrentou o líder Botafogo da Paraíba, fora de casa. O Figueirense segue na 8ª posição, abriu o placar com Camilo Cabeleira, fez o gol. Depois tomou um empate com o Vinícius Leite, torcedor do Avaí conhece muito bem. O Alisson colocou o Figueirense na frente, mas daí o Jô, que não é aquele Jô, né? Tem um histórico parecido com aquele jogo. Com aquele jogo. Gosta do Sereno. Fez 2 vezes pra virada aí do Botafogo, continua na liderança, abriu uma vantagem aí do segundo colocado. O problema eu preciso me redimir mais uma vez com o Juan Carneiro aqui. Precisa? Sempre pedir desculpa pro Juan Carneiro e tudo que eu já falei sobre ele. O que o Thiago Gonçalves fez no sábado, cara, tá louco? O problema do Figueirense é o oposto do Avaí. Certo. O Figueirense tem gente que faz gol. Os caras correspondem lá na frente. Só que o problema tá lá atrás, o gol. E um bom time, como diz a frase, começa por um bom goleiro. O Avaí tem um bom goleiro, que é o cara que hoje tá se destacando, tá acima da média, mas não tem os caras que fazem o gol. E assim, mancha, o resultado na Paraíba
dentro daquela margem de erro que a gente projetou na semana passada, tá dentro da normalidade. A gente sabe que enfrentou o Botafogo, que é o líder da competição, joga melhor. Trazer um resultado positivo seria algo utópico, seria bem distante, mas pelo que o Figueirense construiu na partida, ficou real isso. Né? O Figueirense foi decepcionante a forma como o jogo terminou por conta disso. Né, por causa do desempenho da equipe, que poderia realmente ter dado um biquinho lá, ter trazido, quem sabe, um empate ou até mesmo a vitória. Só que assim, tudo que está acontecendo é reflexo do Figueirense, do momento do clube. O transfer ban limita demais, tu não consegue trazer reforços. Quem está brigando hoje pelo acesso, quem está ali próximo de classificar para a próxima etapa, está se reforçando, trazendo contratações. Pô, percebe que o ataque tá com problema, tá percebendo que a zaga tá com problema, vai lá e busca esse reforço pontual para resolver o problema. O Figueirense não consegue fazer isso. É nítido o problema, que é o gol, só que o Figueirense não tem como trazer um goleiro. Seria perfeito agora pro Figueirense trazer um goleiro para assumir a titularidade e acabar com essas falhas, mas o Figueirense não pode, então tá limitado nesse quesito. Outro fator, Jorge, para completar meu raciocínio. Camilo. Cara, o Camilo não tem condições de jogar 90 minutos. É um jogador para jogar 60, no máximo 70 minutos. No máximo. Mas tem que ficar em campo direto, porque o treinador olha pro banco e... Não, cara, eu não tenho opções. Se eu tirar o Camilo, ferrou. Eu vou botar quem? Eu vou fazer o quê? Ele corre o risco de ter uma lesão, de já estar estourado. Até ouvindo a coletiva do Bussi, fui fazer esse trabalho aí de hercúleo, de ouvir os dois no fim de semana, os dois resultados. O resultado foi normal, também, como falaste, do que a gente tinha programado, e o Figueirense estava fazendo o excepcional, que era vencer um jogo 1-0. Pô, 1-0, depois 2-1, assim, cara, vai dar? E aí tomou 2 gols com 2 falhas do goleiro. Tu vê a escalação Conta a escalação pra gente aí, ô Mancha. Ó, o Figueirense entrou em campo com Thiago Gonçalves, Léo Maia, Thomas Kaique, Genilson e Samuel. Meio campo com JP e Zep, um dos nomes mais legais aí do futebol catarinense. Depois Rafael Ribeiro, Matheus Machado, depois Henrique Rodrigues e Camilo. Alisson, depois Juan Levine, Guilherme Pato e Jefinho, depois Renan Bernabé. Esse foi o time do técnico João Bussi. JP e Zep e Matheus Machado, o ex-Farinha, eles pediram pra sair, foram titulares, pediram pra sair que tá cansado. Aí o treinador, cara, os caras não jogam nunca. Aí quando vai jogar, quando precisa, cansa. Daí vai botar o Henrique Rodrigues, que a gente até achou que ia ser o titular, mas foi banco. Aí teve que manter o Camilo até o final, que não dava pra trocar. Ele já não tinha levado o Christian Renato pra frente, aí jogou ali o Renan Bernabé, o Juan Levine tava lá, que é um... Cara, no nível de jogadores que o Figueirense tem, alguns estão nível Série C, outros estão abaixo desse nível. Série D. E o Figueirense tem muitos jogadores desse nível abaixo. E aí o João Bussi tem que botar os caras pra jogar, porque só tem isso, né? Então, é uma dificuldade muito grande. Até quando ele falou na coletiva que ele teve que botar o Rafael Ribeiro no lugar de JP e Zep, forçar uns 3 zagueiros. Assim, cara, eu não tinha o que fazer. Eu não tinha volante pra trocar. Então tive que botar 3 zagueiros porque a gente não tinha. Aí teve que voltar um pouco mais o time, normalmente, logicamente por causa disso. E aí acabou sofrendo a pressão do Botafogo. E aí quando o time tá numa fase boa, tudo tá certo. Tá liderando, tá em casa, o atacante que é ex-Avaí vai lá, faz um gol, acha um chute, o goleiro aceita. Depois no escanteio, o bola caça uma borboleta, o atacante vai de cabeça. E aí um abraço, até aí o golaço do Camilo e o oportunismo do Alisson acaba ficando em segundo plano porque o time entregou um jogo que o normal não era ganhar. Mas o time mostrou que tinha condição de ganhar. Daí agora tem a régua muito curta e tem que ser muito perfeito o caminho do Figueirense nessa reta final para traçar a sua classificação para a próxima fase. Cair não tem mais, esquece chance de rebaixamento, isso aí já não tem mais. Só que ficar em nono, terminar a Série C em nono, que é fora do G8, cara, é uma porrada no torcedor. É o 4º lugar na Olimpíada, né? É o quase belisca uma medalhinha aí. É doloroso. Fica em 4º. Figueirense enfrenta o Londrina, que tá na briga, tá no rolo. O Londrina, eu acho que é o 6º, deixa eu ver se eu tenho a tabelinha aqui. O Londrina é o 6º colocado, enfrenta o Figueirense, que é o 8º. O G8 hoje, né? Botafogo da Paraíba, a gente falou, é o líder. O Atlético é o 2º, São Bernardo, Ferroviária, Volta Redonda, Londrina, Ipiranga e Figueirense. Hoje esse é o G8 da Série C, né? Aquela frase famosíssima, né? Se terminasse hoje, esses 8 times avançariam para a segunda fase da competição. E é meio clichê falar, mas o Figueirense nesse momento só tem que pensar na classificação, né? Exato, ainda vem no próximo domingo o Londrina, do Claudinei Oliveira, então já vem... Não vai ser aquele jogo aberto, faceiro. Já vem modelo Claudinei Ball.
E vai ter essa semana... Ainda tem isso, né? O Figueirense teve problema na viagem. É pra ter voltado domingo. Teve que dividir o Volta grupo, segunda. né? Dividir o grupo. Uma parte chega agora, uma parte chega depois. Aí tem o desgaste, o cansaço e tem uma galera pendurada. Mas tem a volta do Juan Carneiro agora, que é o... Pô, comemorando a volta dele, ainda é bem isso que o Juan Carneiro vai voltar pro gol. Eu via bastante gente reclamando na rede social, né? Um deles, né? Sobre preparador físico, preparador de goleiros do Figueirense, porque os goleiros não estão desempenhando. Eu acho que até é uma coisa que dá pra gente pensar e analisar se de fato impacta o trabalho da preparação dos goleiros nesse desempenho deles. E tinha o Vinícius Barreto, o Thiago Gonçalves acabou... não é tipo a mão que balança o berço, né? Ano passado a mão do Thiago Gonçalves salvou. Nesse ano, pode ser que a falta da mão seja um problema na reta final. E outra coisa, né, Mancha e Jorge, a direção também, o marketing do clube tem que tratar essas duas partidas de forma diferente. Não dá pra enxergar esses dois jogos como algo normal. Tem que criar uma atmosfera de guerra, né? Que eu digo guerra no sentido não de violência, mas no sentido de a gente precisa vencer essas duas batalhas pra seguir vivo ainda. Não no sentido de violência, no sentido bélico só, né? Não é pra levar arma pra estádio, não é nada nesse sentido. Não, mas nem agredir time, adversário, jogar pedra em... Não é isso, é criar um clima de guerra no sentido de, pô, a gente precisa estar todo mundo junto. Todo mundo na mesma vibração, o estádio tem que estar lotado. A gente falou agora há pouco da limitação do elenco do Figueirense. O Figueirense hoje... O grande trunfo dele são esses dois jogos, porque ele pode ter o torcedor, que a gente sabe que na hora que o bicho pega ali dentro das quatro linhas, o apoio da torcida motiva o atleta, dá confiança pro atleta. Então, o torcedor também tem que compreender esse momento, se mobilizar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Acho também que é o momento de ter aquela participação dos notáveis. Os notáveis geralmente aparecem só nos momentos de glória, quando tem taça na mão, todo mundo quer tirar foto com ela. Mas agora, nesse momento difícil, é que tem que estar lá. E, sei lá, puxa uma graninha, puxa um bichinho extra ali para também dar uma motivada nos atletas. A gente sabe como é que funciona dentro do vestiário. Quando tem uma grana em jogo, é uma outra situação. O cara se motiva muito mais, entrega muito mais dentro de campo. Então, acho que tem que criar esse clima dentro do clube, fora dele, né? Tanto da torcida quanto dos dirigentes, do marketing, dos torcedores ilustres, aqueles que podem realmente buscar esse capital para o Figueirense manter viva essa possibilidade de classificação. Você falou do... Desculpa de interromper, Jorge, mas veio aqui uma lembrança. Você falou do vestiário, quando tem um incentivo, uma graninha, né? Tem uma história boa do Rui Guimarães, comentarista, ex-técnico aí de Avaí, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Ele conta que ele foi atuar na Arábia, né? E acabava o jogo, o Sheik ia lá depois do jogo para conversar. E eles tinham vencido um jogo importantíssimo, o Sheik convidou ele para jantar. E lá na Arábia você não pode tomar álcool, né? Não pode tomar uísque, vodka, não pode. Mas na casa do Sheik, dentro da casa, pode. Daí o Sheik já puxou lá um uísque 20 anos, sei lá, 40 anos, já puxou, botou na mesa e olhou pro pulso do Rui. E perguntou, Rui, você não tem relógio? Daí o Rui falou, não, era uma outra época, não tinha o celular, né? Hoje a pessoa não tem relógio, mas tem o horário aqui no celular, tá? Não, e como é que você vê as horas? Não, o meu... O tradutor tá sempre comigo, ele tem relógio. Não, peraí. Mandou o funcionário dele buscar uma caixa de Rolex. Um expositor de Rolex, trouxe pro Rui e falou, escolhe um. Daí diz, não sei se essa é verdade, se é uma lenda, diz que o Rui escolheu um bonitão lá, botou no pulso. E o Sheik falou, não tira mais, hein? Ele, não vou tirar. E ficou lá o tempo que ele ficou na Arábia. Ele ficou com esse relógio que ele ganhou do Sheik. Não, cara, tem. A gente sabe que no futebol é assim, né? Até tem um termo que a gente brinca fora do ar, não vou falar obviamente, mas que tendo um incentivo é uma outra coisa, uma outra conversa. Aponta pro céu. É o bicho molhado que chama, né? Até o meu querido Guto, que me deu essa camisa aqui, ele tinha uma passagem lá no Guarani com o Wagner Benazzi, falecido Wagner Benazzi. Ele chegou no vestiário assim, ó, o time perdeu o primeiro jogo, assim, não, nós temos que ganhar. Ele chegou no presidente do Guarani, ó, precisa de um dinheiro. Como assim? Uma mala de dinheiro. Aí chegou no vestiário, assim, ó, nós temos que ganhar esse jogo, a gente tem que escapar do rebaixamento. Ah, professor, nós vamos. Daí chegou a abrir a mala assim, botou aqui, ó. Vocês querem isso aqui ou não querem? 4-0 Guarani. Aí, ó. Não, cara, é outra coisa. O Wagner, né, já que a gente citou, o saudoso Wagner Benazzi, ele a imprensa catarinense chegou a criar um termo. Com o Wagner Benazzi teve algumas passagens por aqui, né? Nossa. Chegou a criar um termo que é você benazou. Ego falou demais.
Porque o Wagner, na entrevista coletiva, ele chegou... teve ler no braço, teve repórter, teve ler no braço, porque era muito longa Cara, a resposta dele. Teve uma vez que eu fiz uma pergunta, eu abri a coletiva, sem mentira nenhuma, era 8. Foram 8 minutos de uma resposta dele. Essa foi a das curtas. Essa foi uma das Nossa curtas. senhora, Tinha- cara. Uma vez no aeroporto, cara, eu vi uns 3 aviões decolar, né? Enquanto ele respondia uma pergunta, o meu braço começou a tremer uma hora. Troquei de braço, mudei a posição da perna. E até motivou esse termo, né? Benazor. Benazor. É Benazor. Grande figura. Salvou o Havaí aqui em 2011. Salvou. 2010. Deixou o nome dele marcado aqui. Chegou Santa com a, Catarina, como né? ele falou na entrevista naquele dia, foi viajar pra Guayaquil com uma cueca, cueca. sem cueca e escova. Havaí é Emelec. Havaí, Sul-Americana. Sul-Americana, lembro. Edson Neguinho bateu o pé, disse que não ia viajar. Ó, Benaz de vida, tu vai ter que vir. Pô, mas não tem nem cueca, nem escova, pô. Compra no caminho aí. Comprou tudo lá. Pegou emprestado, né? Tu fazendo essa viagem. Se acredita na classificação do Figueirense? Cara, eu acho que dá. Acreditar é um termo ainda forte. Mas eu acho que dá. O Figueirense tem... O que não pode acontecer, até o Alisson citou isso agora há pouco, é a diretoria mostrar aquela passividade que foi contra o Remo. Não teve promoção de jogo, não teve chamada de torcida, um vídeo institucional, 4, 5 tweets, uma publicação no Instagram chamando o torcedor pra vir, cara, a gente precisa de vocês. Tudo. Chama até agora, o Pablo Marçal pra dar uma palestra no vestiário. Agora é isso aí, tem que chamar todo mundo lá, chama o Albenei de novo, reza por ele, para de Prim, fazendo oração no Scarpelli. O clube tem que partir do clube esse chamado. O torcedor já tá muito machucado com tudo que aconteceu no Figueirense de 2017 pra cá. Não, até antes, né? 14, 13 ali, aquela loucura toda, quando começou a troca de Prisco pra reta final ali. E o torcedor precisa ser chamado só pra saber, só pra ele sentir assim, não, eles ainda querem a gente lá dentro. Não, é o seguinte, se não vai E motivar... é uma coisa, é um fato. Se não vai motivar nesses 2 jogos que são considerados finais, vai motivar onde? Pra ir na Copa Santa Catarina pra Não, incentivar o time? Não vai dar, o Figueirense, Chapecoense, Chapecoense B. A Chapecoense perdeu o loser agora, então a briga da Chapecoense é contra o rebaixamento. Tu acha que a Chapecoense vai jogar a Copa Santa Catarina com um time Série A? Principal. O que Não. a gente falou pro Havaí serve também pro Figueirense. As decisões da direção vão encaminhar o futuro do clube. Qual é o caminho? A gente realmente quer brigar, a gente sonha, esse é o objetivo. Ou, não, tá bom, a gente escapou do rebaixamento, ano que vem a gente vê o que acontece. Vai ser isso, cara. Vai ser isso. A próxima semana vai decidir qual é o rumo do Figueira na Série C. Tem que fazer promoção, né? O sócio pode levar 2. Leva 2, 3. Mas ação ingresso casada, mais são a- 2 jogos. Os 2 jogos em casa. Isso, Compra o ingresso Compra o pra ingresso, dois, já vale pro outro. pro outro. compra tá certo. ingresso, já vira sócio. É. Cara, tem alguma campanha que seja um pouco mais agressiva nesse sentido de convocar o torcedor, porque o Londrina não vai botar torcedor aqui do outro lado, né? Então, contra o Remo tinha essa expectativa, eu acho que por isso que o Figueirense não fez promoção, porque senão tem que baixar o valor do ingresso do visitante. E o Remo, de fato, vendeu mais de 1.000 ingressos pra torcida dele. Tinha bastante gente. E aí agora não. O Figueirense tem que focar no torcedor do Figueirense. Trazer gente pro estádio, apoiar o time, vencendo o Londrina. Tá muito firme na classificação, fica muito perto. É que tem muitos Depois vai pegar o confrontos São diretos, José. né? São José é o Lanterna, né? É o Lanterninha. Lanterna Já tá CSC. rebaixado, só não tá matematicamente. Mas é o problema também. 6 pontos. É, se vem aí uma mala pensa branca... no tamanho da mala do vestiário do São José na última rodada ali. Tipo, os times estão em 9º, 10º, tipo o Remo. Tipo, o Remo é bom, né? Dá. O São José empatou, tinha 5 pontos, empatou com o ABC no final de semana. Tô vendo aqui a rodada do final de semana sem gols, deve ter sido um jogaço. ABC e São José sem gols. O editor dos melhores momentos É, deve ter não. sofrido pra achar um... Deve ter. O ABC tá ali em situação de meio de tabela, 13º colocado. Enfrentou o Lanterninho, o São José fez mais um pontinho. Tem 6 pontos agora na competição, mas segue na lanterna pra já Não, já tá rebaixado. já vislumbrando uma Série D do ano que vem. Já caiu. Não tem choro nem vela. Nem São José salva ele. Nem isso. Tu falou ali no bicho molhado, né? Que é o bicho do vestiário. O bicho molhado é o dinheiro que o jogador recebe na hora. Não vai parar em conta. Entendi. Mas temos 10 mil pra dividir aqui, tá? Tu jogou, tu ganha 500, foi banco ganha 300, aí tu já chega ali... Sabe por que isso é bom, Mancha? O jogador não precisa apresentar pra mulher em casa. Exatamente. Entendi. É o dinheiro que some sem a mulher saber. É o dinheiro da saidinha ali do fim de semana. Pra quem gosta do sereno. A gente concentra na quinta. Sei. Aí já concentra na quinta-feira. É. Entendi. Ainda tem isso, é? Tem. Não. Não, tem jogador que concentra na quinta-feira.
Mas o jogo é domingo. Aí a consideração é sábado. Só mas pra... fica 2 dias concentrado aí. Não, eu digo isso, que ainda tem isso do jogador meter o migué. Tem, né? Tem, né? Jogador, jornalista. Tem, cara. Pelada da Sapucaí, concentração na quarta pro jogo de sábado de manhã. Não, essa aí. Não é pra tanto. Não, esse fim de semana eu fui. Eu não me atrasei no ônibus. Mas foi um dos que dormiu mais tarde. Foi dormir 2 e pouco da manhã. E o ônibus saía 6h30 ali na Shopping da Iguaçu. Ansiedade? Não, tava num evento com a Nega Velha. Tá certo, tá certo. Não dormimos, mas jogamos, mostramos nosso futebol, deu tudo certo. Legal. Série A, né? Criciúma, que precisava vencer, tava vindo aí até tinha passado pelo Juventude, um jogo atrasado, conseguiu os 3 pontos e voltou a vencer no jogo que marcou a despedida do Éder. Gols de Wilker Angel e do Igor Meritão. E quem fez o gol do Atlético Mineiro foi o Cadu. Lembrando que o Atlético jogou... Cadi. O Cadi? O Cadi? Foi o Cadi, desculpa. O Cadi fez o gol. Lembrando que o Hulk não estava nessa partida, mas tinha outros caras bons ali, né? Tem o Arana, tem uma turma boa. O Cadi... Tem uma turma boa aí. O Vargas sem o Hulk, Zaracho. Tem o time do Atlético. Paulinho, o time do Atlético é muito bom. O Criciúma faz uma vitória importante contra o adversário que não é do campeonato dele. Então são pontos que somam na briga. Já tinha vencido o Juventude fora de casa. E o Criciúma dá aquele respiro. O Criciúma tá com 20... Tem aqui, ó. Criciúma é o 12º, tem 24 pontos. O Atlético tem 2 jogos atrasados ainda, tá? É o 9º, tem 28. O Criciúma ainda tem 2 jogos pra trás. Vai que dá tudo certo. Pode fechar virtualmente aí com 30. Faltariam 14, 15 naquela mágica da Série A pra continuar. Pô, seria espetacular. Então o Criciúma tá, de todos os catarinenses, é o que tá mais tranquilo. Lógico, não pode afrouxar, porque Série A, meu amigo, Brasileirão, depois que volta ali no retorno, a galera começa a se reforçar, traz reforços pontuais e o negócio fica pior. Mas eu acho que tá bem encaminhado para permanecer na Série A. Acho que só uma tragédia pro Criciúma cair esse ano. Esse jogo do Atlético, eu achei muito legal o papel da torcida, de empurrar o time muito mais do que tava fazendo os outros jogos, tipo Fortaleza, que foi empate. A torcida do Criciúma fez muita diferença nesse jogo e fez logo depois 2-0. Pô, o estádio começou a pulsar e não tinha essa de... O Atlético tanto foi fazer o gol no finalzinho do jogo com o Cadu ali. O Renato até comentou, né, o Semensat na TV no sábado com a gente, né, Mancha, que tava preocupado pelo clima de festa, que ficou muito voltado pra despedida do Éder, de dar errado, de motivar o lado adversário e a gente viu dentro de campo que foi o contrário. Acho que a despedida, ela trouxe essa atmosfera pra arquibancada, torcedor apoiando, incentivando e foi um fechamento de carreira em grande estilo, né? Vamos fazer vitória, nós temos que fazer um manual pra beber essa água aqui, porque... Não, essa água aí, você pôr com a canetinha, né? É só no dedão na água aqui, a canetinha dedo aqui, ó. Pra abrir. Hoje, quando a gente vê uma tabela de Série A com o Botafogo liderando, Flamengo em segundo, Palmeiras, Fortaleza, Cruzeiro e São Paulo, os 6 primeiros, tudo ok, nada de novo no front. Eu acho que a grande surpresa aí é o Cruzeiro. No início do campeonato, ninguém botava fé na equipe, achava que fosse brigar pelo rebaixamento. Acredito que o Cruzeiro ainda vai brigar lá em cima. Não sei se pela questão de título ali se chega, mas... Também tem 2 jogos a menos. Vai brigar direto. E é um time que depois que saiu o Ronaldo e entrou... É isso que eu falo, o dinheiro faz muita diferença nessa hora. Chegou o Pedrinho lá, que é o dono de uma rede de supermercados em Belo Horizonte, é bilionário, tá despejando dinheiro. O Ronaldo, ele tava sendo na conta-gota aqui, ó. Eu quero meu lucrinho, mas o Jair tá despejando dinheiro. Contrata quem ele quer, a hora que ele quer, e esses reforços aí pontuais, o Cássio, por exemplo, é um que mudou a cara da equipe, né? Fechou, cara. Pega pra caramba. Fechou o gol, tá fazendo a diferença, e o Cruzeiro eu não sei não, cara. Não sei se não briga por título ainda. Mas na ponta de baixo da tabela, daí surpreende. No cantuário da tabela, é isso? No cantuário da tabela, que é a ponta de baixo. Daí tem Fluminense, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. E principalmente Fluminense e Corinthians, né? O torcedor olha assim na zona vermelha, qual era o cartaz esses 2 que apareceu times. ontem no Maracanã do Fluminense? Era... Cara, tem uma frase do Mano que ele falou. Eu vou tentar achar aqui depois. Mas que foi bizarro ali, que eles colocaram a foto do Medina, aquela das Olimpíadas, sendo montagem com o Mano. Esse daí não é natural, esse daí não é normal, esse é humano. E aí tem a frase dele ali, 1-0 é goleado, uma coisa assim. O Fluminense tá nessa retomada aí, o Fluminense já não bota mais como time rebaixado. O Grêmio tá na mesma situação, depois da foto da união, do Kahneman, do Jeromel, do Renato Gaúcho. Unidos venceremos, o time não perdeu mais na Série A, venceu o Atlético Paranaense, resultado importante.
O Corinthians, né, pode ser um pouco de torcida. Eu torço pro Corinthians dar uma caidinha ali, eu acho bom. Acho importante salutar, saudável ser A rebaixado. Série B? Acho que é saudável ser rebaixado de vez em quando um time grande, assim. Então eu gosto bastante. A Vai. frase, 1-0 tá bom, isso aqui não é basquete. Tá certo. Não precisa fazer 20 pontos. E aí, a turma de baixo, o Atlético Goianiense trocando técnico, né? Tirou o Lousa da Chapecoense e demitiu o Mancini, que foi, quando foi demitido da Chapecoense, demitido por amar demais, né? Parece que tinha um envolvimento lá, uma mulher lá, daí acabou sendo demitida da Chapecoense, agora sai. E o Lousa, a Chapecoense tem que achar um novo técnico. Já achou? O Celso Rodrigues vai... Tcheco. Eu falei na TV. A negociação foi muito rápida para ter sido feita de De um dia pro outro. de um dia pro outro ali no supetão. O negócio já estava encaminhado, na minha visão, a negociação já estava encaminhada com o Tcheco. A Chapecoense aguardaria o resultado do jogo contra o Mirassol para demitir o Humberto Louser. Então acho que casou perfeitamente todas as situações. Chapecoense queria um fato novo, trazer um treinador, porque mudar o elenco todo a gente sabe que não dá, não é possível. Então você troca o comando para tentar mudar os resultados. Casou perfeitamente. O Louser recebe a proposta do Atlético Goianiense que demitiu o Wagner Mancini e a Chapecoense acerta com o Tcheco. Então ficou tudo resolvido. No jogo contra o Mirassol, o Celso, como falou, o Celso vai comandar o time ali como interino, ele é da comissão permanente da Chape. E depois vem o Tcheco. É um bom nome. Eu enxergo como um bom nome. É um técnico que vem com um pensamento diferente, sai daquela roda que gira bastante ali na Chapecoense, né? É Claudinei, Louser, Kleina e vai girando ali. Sempre naquela mesma ciranda. Então cria um fato novo, traz um treinador diferente, um treinador que não é experiente, que tem uma filosofia mais moderna. Fez um bom trabalho com o Paraná. Tudo bem que a gente não dá para tirar como parâmetro segunda divisão do Campeonato Paranaense, né? Que deve ser parecida com a catarinense ou até pior. E aí conseguiu levar de novo o Paraná para a elite do futebol estadual. Vamos ver se muda os resultados, porque a Chapecoense com esse elenco que tem aí, com os atletas que tem, não sei se briga para subir, mas para ficar lá na parte de baixo no Z4, não, cara. Além do Lousa, semana passada a Chapecoense também demitiu o filho do Walter, o Walterson. Fez jogador no Figueirense aqui. Pô, não Entendi. Walterson, filho de Walter. Jogou no Figueirense, que eu não entendi quando a Chapecoense contratou, porque é um atacante muito abaixo do padrão Série B, e pelo que a Chapecoense queria. Então acabou sendo dispensado por excesso de serviço, acho. Excesso contingente. Mas falando dessa nomenclatura assim meio nórdica, né? Essa nomenclatura meio nórdica, que tem o som no final, né? Tinha um conhecido meu que era o Windson, e ele trabalhava como instrutor de voo livre. O filho do vento. Windson. Profissão certa, né? Windson era o filho do vento, trabalhava. Obrigado, fala do assessor de imprensa da Celeste, o Adriano da Luz. Pô, não tem nome melhor do cara ser o cara tá na profissão correta. Até nos nomes, até uma brincadeirinha, eu tava na resenha esses dias. Não se nasce mais um Nilson, né? Não vê mais uma criança chamada Nilson, um Wagner. Não. Verdade. Sei lá. Depois dos Williams, dos Enzos, aí até tem pouco Enzo no futebol, né? Vai vir uma geração de Enzo, tá chegando aí. Agora tá com 17, 16. Na base tem bastante. 15. Matheus William Matheus, tem sempre essas trocas assim. Mas o Nilson, a promessa Nelson, pô, não tem mais a promessa Nelson. Não tem. Ele também já nasce com 80 anos, né? Exato. Nelson já nasce com 80 anos, já nasce no cinquentão, pô. Já claro, não passa nem pela categoria de base. Já nasce mais um Juarez. Valdir. Pô, Juarez, um Osvaldo. Pequeno Juarez, pô, tem mais um pequeno Juarez. Botar o nome da criança de Osvaldo, né? Osvaldo. Já nasce com 80. A gente falou da Chape rapidinho, só pra passar pelo Brusque. Situação complicadíssima do Brusque, né? É o 18º, tô olhando aqui na Série B. 18º tem 19 pontos. E é a zona vermelha, né? E a Chape também acabou entrando. A gente não comentou, mas ela acabou entrando aí. Vai jogar ainda Botafogo na rodada. Venceu. Namorou e agora beijou. Tava demorando a Chapecoense pra chegar no... Ela escapou 3 rodadas por incompetência de quem tava atrás, né? Então, conseguiu o feito de entrar na zona de rebaixamento da Chape. Tem gente que gosta da zona, né? Que fica ali, Não né? é o torcedor, o caso do torcedor que fica feliz com essa situação. Sobre o Brusque, mancha, o time tá penando muito pela falta de ter a casa, né? A gente sabe que jogar no Augusto Bauer é diferente, já conhece o ambiente, já tá bem familiarizado e mesmo o torcedor não comparecendo da forma como eu acho que deveria comparecer, porque a gente até já comentou aqui no podcast, não tem grandes atrativos em Brusque que você não possa prestigiar a tua equipe, né? O teu clube, teu time de coração. Acho que era para ter estádio lotado todos os jogos, mas tudo bem, 2 mil torcedores já fazem a diferença.
é muito melhor do que ter 40 48. no estádio da ressacada e tendo um prejuízo de 30, 40 mil reais toda a partida. Então, Nós temos que achar esses 48 guerreiros aí, dar um prêmio pra cada uma camisa do Bruce. Pessoal, familiar, né? dá Pode ser familiar ali, eu não vejo... Mas os 48, eles têm uns 15 cortesias, assim. Ah, Sei lá, tinha mais segurança do que gente no estádio. hoje a Série B tem como líder o Santos, segundo é o Novo Horizontino, o América Mineiro e o Sport. Novo Horizontino meio intruso aí nesse G4 hoje E ninguém da tá Série jogando B. bem, tá? Tá todo mundo jogando mal aí. O Santos começou bem, nível da Série B tá saiu do terrível. trilho e voltou. E na zona de rebaixamento, como eu falei, Chapecoense é 17ª, Brusque 18º, Ituano 19º, e o Lanterninha é o Guarani, o Bugre com 11 pontos, o Avaí é o 11º, situação de metade da tabela. Pra quem foi líder recentemente, é muito ruim. Eu tive um gapzinho ali de acompanhar Campeonato Brasileiro, um breve espaço de tempo de não acompanhar diariamente, né, com olhar bem atento. Mas na minha visão, acho que é a Série B mais fácil dos últimos anos. Tu não vê nenhuma equipe acima, nenhuma equipe jogando um grande futebol. Nenhuma. Até o pessoal que tá lá em cima não tá jogando esse futebol. O Santos mesmo, meu Deus do céu, dá dó ficar vendo assistir o jogo do Santos. Mas tá tão fácil que ele tá na liderança, né? Desandou, ficou pra trás e conseguiu recuperar. Tem umas 34 quatro derrotas consecutivas ali no começo, com o Carille vai pro Corinthians, não vai, aquele rolo todo. Mas o Santos ali é 1x0, 2x0, aí pega um time menor, faz 3, faz 4, daí ganha uma sobrevida, pega o Sport no fim de semana, acho que foi sexta-feira contra o Sport, e aí vai somando pontos, e vai enfileirando. E em Série B isso aí, não tem que fazer, dar espetáculo, né? Tem que dar espetáculo é Manchester City. O Avaí, o Figueirense tem que dar espetáculo, tem que tentar ganhar jogo do jeito mais fácil que der, mas se não der vai ter que ser na dificuldade mesmo. E eu queria só saudar aqui a nossa querida Rebeca Andrade, que recebeu essa medalha de ouro no solo. Poxa, que legal. A maior medalhista olímpica da história do Brasil. É. Prata, Se isolou agora. ouro, prata e bronze. Barba, cabelo e bigode. Legal. Tava com o Torben, né? Junto com o Isso. Torben tinham 5 medalhas, agora se isolou. E a gente vai, não sei, a gente vai fazer uns acréscimos, mas não um acréscimo igual aquele jogo Brasil e França, né? 16 minutos. 19 no final 19 das contas, no né? final das Ali contas. era até empatar, ali era o Márcio Chagas contra aquele jogo do Grêmio, só subir a placa, até empatar. Na Copa do Um Mundo... escândalo absurdo aquele foi na mão grande, ali foi na mão grande, ali foi... na tentativa, né? Ali na mão grande. Já que a gente falou nisso, né? Falou desse lance dos acréscimos, tem uma outra pergunta pra vocês, mas essa onda do acréscimo gigante começou na Copa do Mundo do Catar, né? E daí, não, isso é bom, tal. E eu já relacionei isso na Olimpíada é um pouco diferente. Na Copa do Mundo, ao patrocinador, cara. Ele ganhou 15 minutos a mais de exposição no mundo. Não é não é num estado, numa cidade. No mundo ele ganhou 16 minutos da marca dele lá, do refrigerante, não sei do que. É uma bebida mais que tu toma no jogo. Pro mundo inteiro, né? A marca ficou Não exposta. tinha pensado por esse 16 minutos a mais, certa feira. Ó, vamos dar um acréscimozinho mais. Pra gente, né, dar uma valorizada nos nossos patrocinadores aí e tal. O pessoal do Catar gosta de aparecer aqui na tela. Na Olimpíada é um pouco diferente, achei exagerado. E tô preocupado com Por a isso Marta, que o Dom né? Bozano faz falta, né? Dambozano não ganhava hora extra, né? exatamente. Deu 45, ele apitava o final. 44, 32 já tava... 32. Vai acabar, já avisou o cara, vai acabar. E essa punição da Marta é um tanto exagerada ou não? Parece que ela pode pegar 2 jogos, né? Não foi definido ainda? A princípio tá suspensa pro jogo contra a Espanha, que é Eles vão tentar reverter. a semifinal, vai tentar ser revertido. Mas eu acho que a Marta fez um bom jogo na estreia, depois, junto com o time todo, caiu nos outros 2 jogos, Japão e Espanha. E eu acho que, sei lá, vai ser difícil ganhar da Espanha, mas não sei se ela vai ser Fazer a fundamental, assim, diferença, agorizar. As meninas, as mulheres do Brasil estão muito mais unidas ali. Foi muito na garra essa vitória contra a França pelas quartas de finais, por tudo, torcida contra, juiz contra, bandeirinha contra, acréscimo contra, goleira pegando pênalti, só faltava mandar voltar o pênalti também. E aí o Brasil achou que ligou com a Gabi Portillo, que já jogou aqui em Santa Catarina, começou na base aqui em Santa Catarina. Então, eu acho que seria importante ter a Marta pelo peso que ela tem. Mas nesse contexto do que o Brasil tá jogando, eu acho que dá pra seguir sem ela. E quem sabe, é o jogo do biquinho, é o jogo pra empatar. Vai jogar pra empatar. Ganhar vai ser na loteria, tipo a França. Joga pra empatar, leva pros pênaltis e aí se vira lá. Mas é um jogo pra empatar. É Brasil 94 com Parreira. Exatamente. Essa fase de agora é prorrogação e pênalti. Pênalti. Já vai direto Eu acho que é pênalti direto, eu acho que não tem prorrogação. Certo.
Minha pequena que sempre pergunta, né, quando é um jogo assim, pai, vai ter pênalti? Ela adora a parte dos pênaltis. Assim. Eu disse, não, ainda não. Daí eu explico pra ela, né, nessa fase da competição, ainda não, é mais na fase final, tal, que temos a decisão pela cobrança dos pênaltis. Tem a cornetada, né, da semana aí. Vou cornetar o Jorge, que não convidou a gente pra participar da pelada em Pomerode, reduto do isotônico de cevada, um sábado maravilhoso, de sol. Perdemos a oportunidade de estar com ele lá, compartilhando dessa confraternização. Mas a gente viu você, eu até mandei foto pro Mancha. Mandou, passou, colocamos no ar aí. Bola. E tô com as marcas do pós-jogo, cheio de mordida de... Borrachudo? Borrachudo, não sei se aquele Oropuxo. Não tinha pode. Bastante, mas tinha bastante borrachudo lá. Mas como o cara tava um pouco anestesiado do cansaço, aí na hora não deu. Ontem começou a dar coceira, assim. Ah, borrachudo é 48 horas depois, amigo. Exatamente aqui, ó, coçando um dedinho aqui na mão, aqui, ó. Pomerode, que é um lugar muito legal, né? Hoje muito turístico, né? Fiquei, sei lá, 40 anos sem ir pra Pomerode, mas nos últimos 10 anos fui não sei quantas vezes, né? Não, mudou. Pomerode virou mudou a chave, demais, né? Virou a chave, um lugar turístico. legal. E recebendo, né, equipes qualificadas, né? E o clube é bem pertinho do zoológico. Eu ainda tenho que levar minhas crianças lá. Já fui. Eu não fui ainda, que todo mundo diz que é muito legal. E tem um parque agora lá temático, que tem água, tem um monte de coisa lá em Pomerode. Não levasse? Não levei ainda. Escapasse, então. Dar aquela mordida boa? Igual o Beto Carreiro. A bocada é melhor que a do leão. Mas o Pelada do Sapucaí tem um bicho bom, né? Vai Ah, jogar, não, lá foi tem tudo tão certo. peludo, né? Não foi 0800, mas... O cara que usa a camisa do 15 Piracicaba no início de semana não quer guerra com ninguém, né? Na minha corneta, pô, o pessoal vai pensar que eu tenho marcação com o goleiro. É o Thiago Gonçalves, né? Não é. Pelo amor de Falando Deus. sério, a corneta é essa daí, não dá. O primeiro chute do Jô, cara, aquele gol eu já vi alguns goleiros tomarem, assim. Mas ele tava muito na bola. Ele caiu, a bola tava no peito dele. Se ele tá com o peito, ele pegava. Era defensável. Ele deu uma recuadinha pra dar com a mão. Tiranossauro. Cara, tiranossauro. Goleiro de braço curto. E teve uma vez um goleiro que veio do Santos, cara. Felipe. Foi o Felipe. Do Havaí? Do Havaí. É ele Felipe. mesmo. Mão de alface. Não, daí a Meu Deus menina, do céu. não vou falar o nome dela, né? Eu lembro disso. Ela Tava na entrevista coletiva. Eu tô. Primeira pergunta. Vou começar com as damas, tal. Vai você. Primeira pergunta. O guri não tinha nem vestido a camisa. Tava passando a gola pela cabeça, ainda assim, vestindo a camisa tal do Havaí. Como é que você lidar com essa fama que você tem de ser mão de alface? Eu lembro Não, o assessor de imprensa olhou assim pra ela, só soltar um raio. Galídio? Galídio, Gastão. Saudoso Gastão. 2011 aí, ó. Quase morreu. Cara, eu tava nessa Ô, coletiva. Eu tava nessa coletiva. Figura, cara. É 2011. Tem uma outra é o Havaí do coletiva. Galo, é o Havaí do Galo. Isso, do Galo. O Galo trouxe acho que uns 10 atletas dele. Galo, Mas tem uma outra que é mais legal. Tem a do Leandro. Leandro Bambi. Certo, Leandro? Teve um amigo nosso que perguntou por que era Leandro Bambi. Tá. Aí ele perguntou, tu quer que eu responda mesmo? Não, daí não pode. Daí não pode. Esses dias eu fui num evento e encontrei um colega que participava, que era jornalismo, mas mudou. Largou o jornalismo, tá empreendendo e tal. Montou acho que um bar ali em Coqueiros ali. E ele me falou, pô, Mancha, nunca esqueço de uma pergunta que você fez numa coletiva nos meus tempos de jornalista. Eu já fiquei preocupado. Qual era? Você perguntou pro lateral do Figueirense que foi jogar na Grécia, na Ucrânia, assessorado pela V, nascido ali no Figueirense, me esqueci o nome, rapaz. É o André Triguinho. Não, mais recente agora. Madison. Não, mais recente, nasceu aqui no Figueirense, acho que ele é de Floripa aí, mas ele tá jogando na Grécia, na Ucrânia. Você perguntou pra ele... o lateral esquerdo. Isso, já vai vir. É do nome composto, nome composto. O Fábio alguma coisa, Renato Rodrigo. Já vai vir. Daí ele tinha casado. Foi casado Marquinhos no meio Pedroso. Marquinhos Pedroso. O Pedroso. Ele tinha casado no meio da semana, né? Tinha sido liberado, foi Casou casar. bem. Casou bem e tal, e voltou pro jogo. Daí a coletiva pré-jogo, eu falei, como é que você tá pro primeiro jogo agora com a vida nova, né? Com essa nova vida. Daí ele me olhou assim, não entendeu a pergunta direito. Aí ele fez uma, né? Tipo assim, agora casado. Ele, verdade. Tinha esquecido que casou. Casou há 3 dias atrás, mas tudo bem. Mas aí deu um susto nele. Marquinhos Pedroso, eu falei essa nova vida, né? Pensou que já tinha uma formação extra que não tinha ainda. Não, tudo certo. Cara, temos algumas histórias, né, Mancha? História boa, né, Teve uma cara? que eu abandonei a entrevista coletiva com o Léo Gago.
Entreguei o microfone na mão do Mancha e saí porque eu não conseguia, cara. O Léo Gago... Travava o carrinho engraçado, aqui, cara, e não saía. é. Não saía. Figura, teve uma vez eu tô bom pra esquecer os nomes. Tô bom de esquecer Não, nome. não. Atacante do Figueira também, que era de Canasvieiras ali. Jogou no Figueira. O Coelho? Rafael Coelho. Rafael Coelho, é isso. Cachoeira. Isso, da Cachoeira. Rafael Coelho jogou no Figueirense e tal. Ele era magrinho, cara. Porra, daí ele teve uma experiência fora, voltou uns anos depois. Voltou Inchadaço. quadrado, fortão, assim, né? E com um baita no relógio. Bom, o relógio da época, dos relógios grandes, assim, né? Pedra de diamante, não sei o quê. Daí aquele relógio chegava a ofuscar a gente, assim, quando ele balançava, que pegava a luz, assim, vinha no olho da gente, a gente na frente, na entrevista coletiva, né? Daí eu falei assim... Ô, Rafa, saiu daqui com aquele Champions que troca pulseira e voltou com esse baita relógio no pulso. Daí ele, não, pois é, voltou bem. Usava aquele Champions de plástico que trocava pulseira, lembra? E voltou com esse baita relógio. O Alisson também tem uma entrevista maravilhosa, que é histórica aí nas mídias. A entrevista espanhol com o Brizuela. Né? Cara, aquela foi sensacional, cara. Não dava pra entender nada, pô. Eu virei pro Carlos Alberto Ferreira e disse, cara, o gringo aí pode falar, ele entende bem o português, vai bem no espanhol. Entende. Perfeitamente. Fala muito bem o portunhol. Então beleza, vamos entrevistar ao vivo. Cara, quando eu entrei e perguntei pra ele, ele começou a responder, sabe quem me veio à mente? Lembra aquele personagem que tinha na televisão que imitava o Carlos Teves? O Cabrito Teves lá, o Popetone. O Popetone. Cara, era igual, não dava pra entender nada, pô. Quando voltou pra mim, eu comecei a rir, eu não aguentei, né, cara? Não dá pra entender nada. Ele falou espanhol com Guarani, ele enrolou. Sei lá, cara, ele usou algum dialeto, não era nem espanhol que ele tava falando aquele dia. Tem muita história boa, né? Eu fico sentido de não ter anotado essas histórias. São tantas histórias legais, né? Hoje daria um baita livro, tem uma vez que o Leão esteve aqui, o técnico Leão, esse é o Leão, com o Palmeiras, naquele jogo que o Figueirense goleou o Palmeiras. E o Leão tava com uma tipóia, ele tinha se machucado, não sei o que, ele tava com uma tipóia, né? E tava todo mundo assim, pô, ele tá machucado, queria pegar leve com ele, mas os jogadores entregaram pro Figueirense, fez uma goleada, 5-1, 6-1, eu não lembro direito. E eu fiquei prestando atenção, queria fazer a matéria, né? No Leão, com o braço quebrado, já chegou prejudicado, tava ferido, aquela história do repórter e tal. Daí eu fui, vou ter que perguntar pra ele. O Leão era brabo, né? Grosso pra caramba. Grosso, brabo. Daí eu falei, professor, naquela hora que o Figueirense abriu 3-0, a parte da torcida começou a chamar burro. Como é que você lidar com isso, com toda essa experiência e tal? Daí ele olhou pra mim assim, tu acha que eu ouvi? Tu acha que eu dou bola pra torcedor gritando burro? Não estaria aqui hoje se eu desse bola pra isso, tal. Eu não ouvi nada. Deu pra eu não ficar sem graça. Eu falei, mas eu ouvi. Mas eu ouvi. É porque o senhor tava prestando atenção no jogo. Eu não tava, eu tava de olho nas coisas acontecendo e eu vi. Meia dúzia de abobado, não sei o que. Mas eu ouvi. Eu falei isso pra ele. E as histórias boas aí do futebol que a gente vai vivendo nessa jornada do jornalismo. Vamos encerrar por aqui, então? Tá bom, senão foi legal? Não abrir a caixa de ferramentas de mais um Não, legal. Esse foi o podcast aí, o segundo tempo do podcast do Clube da Bola. Sempre, toda semana, um episódio diferente, um episódio novo aqui no YouTube, no Spotify e também no ndplay.com.br. Aliás, vale a dica, o ND Play você não precisa preencher nada, é só entrar, dar o play e curtir todo o conteúdo da ND, inclusive o conteúdo esportivo tá lá. A Mancha tem que ir lá preencher meu nome, CPF, tipo sanguíneo, nada. Não precisa? Não precisa nada, é só dar o play e curtir e é de graça. E a gente consegue se ver também no Spotify. Podemos? Spotify tem imagens? Tem com imagens. Imagens e áudio, você que escolhe. Legal demais, depende né? do seu plano de saúde, não, plano do seu celular. Depende do plano de saúde. Com imagem, tem uns que depende do plano de saúde. Com imagem come mais o... Com imagem com um pouquinho mais se for pré-pago, não dá ouvir em 15 minutos. Com produção de Ansel e pilotando a mesa aqui, as câmeras, o áudio, o nosso Vela. Nós vamos trazer o Banjo na próxima e o Vela vai trazer o DJ, que ele é DJ aí de banda, né? Não é aquele pendrive, não. Bota o pendrive e fica fingindo que tá tocando. Tipo Linkin Park, DJ Linkin Park, assim? Linkin Park, em cubos, nessa pegada aí, nessa vibe. DJ Negralha do Rapa, assim? Tipo, DJ Negralha do Rapa, essa onda mesmo. Vamos falar de música e de esporte aqui no Clube da Bola no próximo, pode ser? Fechou. Não vai esquecer o Banjo. Não, vou achar um. Um abraço, até a próxima.